E agora com vocês, o professor Pedro Barreto. Olá, meus amigos e amigas da BH News, vocês aqui que assistem ao programa Fala Minas. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Alô, Edna Cruz, Jefferson Santos, que alegria estar novamente com os telespectadores do Fala Minas. Eu sou o professor Pedro Barreto, especialista em processos de coaching, atuando como coach, conduzindo o treinamento para pessoas que almejam realizar o sonho da aprovação nos concursos públicos e no exame de ordem. Trabalho nesse meio já há 15 anos, especialmente com coaching há mais de 5 anos. É uma alegria poder, mais uma vez, conversar com vocês de Minas Gerais e de todo o Brasil. Hoje, no nosso quadro Dica no Alvo, eu trago para vocês dicas sobre um dos temas mais importantes no direito constitucional, que vem caindo com assídua frequência nas provas de concursos públicos e do exame de ordem. É o tema a respeito da figura, da instituição do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre o CNJ, instituição que está disciplinada na nossa Constituição da República, no artigo 103, dígito B. Tome nota, artigo 103, dígito B. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário e é um órgão não jurisdicional do Poder Judiciário. Leve como primeira informação basilar dessa nossa sucinta explanação que o Conselho Nacional de Justiça, que passou a existir após a grande reforma do Judiciário, a emenda 45, de 8 de dezembro de 2004, que revolucionou a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Após a emenda 45 de 2004, surgiu ele, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que, caso seja o personagem de uma questão da sua prova, tem por natureza jurídica ser um órgão não jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro. O que significa dizer que o CNJ é um órgão não jurisdicional? É reconhecer que ele, não obstante íncito na estrutura do Poder Judiciário, não tem a missão de exercer a prestação jurisdicional. Não é o CNJ um dos órgãos do Poder Judiciário por via dos quais o Estado fornece a atividade de jurisdição aos administrados, às pessoas da sociedade, aos jurisdicionados. O Poder Judiciário tem órgãos jurisdicionais. Trata-se, no caso, dos juízes e dos tribunais, os órgãos singulares e colegiados de jurisdição. O CNJ não tem essa missão existencial. O CNJ vai se alinhar com outros órgãos não jurisdicionais, cumprindo outros papéis dentro do Poder Judiciário. Temos no Poder Judiciário órgãos não jurisdicionais que exercem uma função fiscalizatória, uma função de fiscalização interna do próprio Poder Judiciário, tendo como missão existencial o dever de avaliar as atuações administrativas, o exercício das atividades funcionais da magistratura, promovendo um controle financeiro, um controle econômico, um controle ético-disciplinar, um controle moral. Essa é a função do CNJ, ser o grande órgão fiscalizatório do próprio Poder Judiciário, proporcionando o exercício de um chamado controle interno do Poder Judiciário sobre ele mesmo. Então, o CNJ tem como missão existencial conduzir uma atividade de fiscalização, de controle administrativo, funcional, ético, moral, um controle financeiro econômico, para que o Poder Judiciário possa se manter eficiente, transparente, ético, funcionando dentro dos parâmetros da legalidade. Bom, é o único órgão jurisdicional de função fiscalizatória? Não. Ao lado dele existem outros dois. O Conselho da Justiça Federal, chamado de CJF, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, chamado de CSJT. Juntos, eles formam a tríade dos órgãos fiscalizatórios internos do Poder Judiciário. A diferença é que o CSJT se posiciona dentro da estrutura da Justiça do Trabalho, porquanto o CJF tem a missão de fiscalizar a Justiça Federal. Não obstante, vinculado ao STJ, o CJF, Conselho da Justiça Federal, tem a missão fiscalizatória, de controle, de corregedoria da Justiça Federal, de primeira e segunda instância, em todas as regiões por via das quais se apresenta estruturada a Justiça Federal brasileira.
O CSJT, a seu turno, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, atua ligado ao TST e tem a missão de exercer o controle fiscalizatório da Justiça do Trabalho. Já o CNJ atua sobre toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Tudo bem? Bom, o CNJ é composto por 15 membros, que nós não costumamos chamar de ministros, e sim de conselheiros. O CNJ é composto por 15 conselheiros e essa composição tem natureza híbrida. O que significa dizer que a composição é híbrida? É reconhecer que parte dos membros que atuarão como conselheiros, conduzindo o exercício das funções, são membros que vêm da carreira da magistratura. São membros oriundos da atividade da magistratura. Uma outra parcela dos membros integrantes não vem das carreiras da magistratura. Desses 15 membros, 3/5, é dizer, 9 dos 15 conselheiros são oriundos do exercício da magistratura. 2/5, entretanto, é confirmar. 2/5 significa 6 de 15. 6 dos 15 conselheiros não vêm da carreira da magistratura. Quanto a esses 6 conselheiros que não são magistrados de carreira, nós estamos falando de 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, estamos falando de 2 cidadãos do povo indicados pelo Poder Legislativo da União, e estamos falando de 2 membros que representam o Ministério Público, indicados pelo Procurador-Geral da República. Então, 2 membros se originam ali das carreiras do Ministério Público, 2 membros vêm da advocacia e 2 cidadãos do povo, de notório saber, reputação ilibada, que vão ser indicados pelo Parlamento, para que tenhamos 6 pessoas que não têm a formação e a visão de juízes, compondo de maneira híbrida um sistema equilibrado. Os outros 9 membros, eles vêm da magistratura. 2 juízes de primeira instância, um juiz que atua na Justiça Estadual e um juiz que atua como juiz federal. 3, melhor dizendo, um juiz do trabalho também, me perdoe. 3 juízes, um juiz do trabalho, um juiz que vem da Justiça Estadual e um juiz que vem da Justiça Federal. 3 desembargadores, um que vem de um TRT, um que vem de um Tribunal de Justiça e um que vem de um TRF. E 3 ministros, um ministro que vem do Tribunal Superior do Trabalho, TST, um ministro que vem do STJ e o ministro-presidente do STF. E tem aprovação, chega para quem persiste, para quem não desiste, para quem se dedica com disciplina, se mantém no foco, acredita na força interior que todo mundo tem, acredite na tua e não perca a tua fé. É como eu sempre digo a vocês, tem que ter foco, tem que ter força e tem que ter fé. Olha para cá. F3. Foco, força e fé. E a gente chega lá. Espero um dia receber uma mensagem sua me contando da tua aprovação. Que Jesus te abençoe. Se mantenha forte e você vai vencer. Foco, força e fé, moçada! Você sabe o que o vidro temperado passa até chegar à sua casa? Como disse no programa anterior, a partir de agora você vai conhecer o Mundo Vidralia. Essa é a primeira fase. Através dos caminhões, o vidro chega até a vidralia. Através das pontes rolantes, os vidros saem dos caminhões para o estoque. Como vocês viram, do estoque, o vidro vai para o corte. São 2 tipos de corte, o manual e o eletrônico. Antigamente, usava-se muito diamante e a vidralia também usa a última palavra em tecnologia em corte de vidros. Do corte, o vidro vem para a lapidação. Ele chega assim. Esse é o processo de lapidação. Como eu falei, da lapidação ele vem para a marcação.
Como eu acabei de apresentar a marcação, da marcação ele vem para um processo que é dos furos. No próximo programa vamos falar da melhor tecnologia da vidrala, que são os fornos. Semana que vem mostraremos mais um pouco sobre o mundo vidralia.